E quando a gente fala sobre procedimentos e atitudes, nos procedimentos, o professor precisa perceber e criar um ambiente adequado às necessidades específicas de cada aluno. E aí é um desafio enorme, porque como você vai perceber cada um, vai fazer um trabalho com cada um? Não tenham medo sobre isso, porque esse processo é natural. Esse processo vai acontecendo naturalmente. De repente você percebe sem nem querer. Aí nas suas atitudes, você vai articular essas ações formativas. Não é só propor um comportamento cooperativo, uma tolerância, uma justiça em sala de aula, um respeito um com o outro. É preciso criar esse ambiente que é solidário e é tolerante. Esse ambiente que vai trabalhar todas as perspectivas desse aluno. É difícil, é difícil. Por quê? Porque esse aluno vai encontrar na escola, a escola dizendo que ele deve agir assim, assim, assim. Quando ele vai para casa, ele vai encontrar uma outra estrutura dizendo que é assado, assado, assado. E um sistema social, né, que a mídia impõe, que a rua impõe, que vai dizer que é assim, assim, assim. Então, para esse aluno é muito complicado compreender todos esses processos aprendidos na escola. E é onde entra o papel da família, escola e sociedade. Qual é o cenário atual? Se a gente parar para pensar sobre a questão família, a gente vai entender que eles têm um único objetivo, que é o quê? Que é formar essa criança, dar a essa criança um futuro, né? Ou melhor, fazer com que ela consiga um futuro maravilhoso. A LDB já traz a reflexão de que a educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional. Mas como que isso tudo vai acontecer, visto que a escola tem recebido sobre suas costas um peso enorme de coisas que os pais não fazem mais? Como a gente pode ver aqui nessa tirinha, né? A mãe diz: hoje tem reunião de pais na escola do Jean, mas eu não estou nem um pouco afim de ir. Aí o pai vai e fala: não se preocupe, dessa vez eu vou no seu lugar. E ela, muito animada: sério? Então ela questiona ao filho: será que deu no seu pai? Ele nunca quis saber dessas reuniões? Eu falei para ele que iam dar lanche de graça na escola. Claro que a tirinha vem aqui ironizar e banalizar esse aspecto de reunião na escola com família, porque a gente deixa de ir para a reunião dos filhos por nada. Porque parece que a escola faz sempre a mesma coisa, fala sempre das mesmas coisas. E aí a gente vai deixando a escola tomar conta e é a escola que vai formando o nosso filho e a família acaba deixando de fazer o seu papel. Então, se a escola tem esse papel tão importante, né, a gente pode trazer aqui o foco para o ambiente da sala de aula. E aí eu não estou falando aqui de projetos de Semana da Criança, projeto do INDE, projeto da Feira de Ciências. Estou falando disso não. Eu estou falando da minha sala de aula como um projeto contínuo. E aí é onde vem a reflexão sobre a aprendizagem por projetos, né? É um espaço de sala em que o aluno, interagindo com o desconhecido, com novas situações, vai se apropriar do conhecimento específico. Ele se apropria por quê? Porque vai marcá-lo, porque ele está de cara com o que é novo. Então, são as dúvidas desse aluno que vão gerar o projeto, e não o professor vai preparar um projeto lindo e maravilhoso, chegou para a sala de aula e executou. Ele primeiro precisa conhecer esse aluno, e aí, junto com o aluno, elabora um projeto a partir do que ele quer descobrir também, não deixá-lo fora desse processo tão importante. Então, não é o professor quem decide o tema, que controla o processo de aprendizagem. Ele tem que entender que hoje, na sala de aula, diferente do tradicional, ele é um parceiro do aluno e o aluno um parceiro dele. E não ele com todo o conhecimento. Então, aí é onde ele deve trazer o olhar da didática. Aí, quando eu analiso, levar o aluno a classificar as classes gramaticais, explicar para o aluno a importância da visão na interação dos organismos, calcular o consumo de eletrodomésticos e o tempo médio do uso para avaliar o impacto, tudo isso, quando se para aqui,
O que tem de didática nisso? O que tem de diferencial nisso? O que tem de proposta, de interação, de protagonismo do próprio aluno? Nada. Quando para aí. Agora, quando eu levo o aluno a selecionar métodos mais adequados para essas descobertas, quando eu o envolvo, aí sim eu começo a trazer o olhar da didática. E eu não estou falando aqui só para o uso da língua, né, de acordo com o contexto, que se aplicaria esse primeiro ponto perfeitamente, mas para todas as disciplinas. E aí onde entra o contexto das disciplinas, né, delas conversarem. Então, projetar é meio que isso. O aprendizado vai focar no aluno. Então, é preciso ter uma atitude ativa desse aluno em busca do conhecimento. Aí o professor, ele vai ser o que? Ele vai ser o mediador. Ele vai criar situações reais que são transformadas em um problema para discussões em pequenos grupos. Partindo disso, vem um aprendizado em conhecimentos prévios e contextos reais. Ou seja, o que o aluno traz é importante, o que está novo também é importante. Aí ele aprende a aprender, e aí ele vai se preparar para resolver problemas com maior autonomia. E nesse mergulho todo, predomina o aprendizado voltado para a integração dos conteúdos, especialmente na pedagogia, né? Quando tem um professor que ele trabalha com todas as disciplinas, ele tem mais essa facilidade de trabalhar todas essas disciplinas num único contexto. A coisa fica mais difícil quando começa a dividir as disciplinas por professores, mas há diversas partilhas de sucesso quando os professores tentam interagir, tentam fazer um trabalho em conjunto. Projetar o trabalho pedagógico, né, visa ressignificação do espaço escolar, vai transformar esse espaço num espaço vivo, num espaço de interação, que é aberto à realidade e todas as dimensões possíveis, e não apenas a uma ideia do que pode ser, mas o que é real. E aí, quando Vasconcelos explora esse lado, né, da vivência do ambiente escolar como a partilha de todos, ele reflete sobre o PPP, Projeto Político Pedagógico, que deve ser feito de forma coletiva, participativa, né, apresentar a compreensão de todo um processo. Então, eu reflito sobre a ideia de transformar nossa sala de aula em um projeto político-pedagógico, porque lá é projeto, lá pode ser política e lá também é pedagógico, trazendo o exercício da autonomia. E aí vem a formação integral. Esse aluno ele está no centro desse processo de aprendizagem. O professor ele precisa ajudar esse aluno a entender que ele é um influencer, né? Que ele é influenciador intelectual, emocional, ético e que é gerencial e comunicacional. Trabalhar todas essas dimensões demora e se o processo não for lapidado para a melhor busca, para o melhor caminho, aí nunca se consegue chegar a uma formação integral. Nós continuaremos fazendo a condução do processo de ensino, dispensando uma compreensão do que vem a ser o processo de aprendizagem. Essa coisa não pode acontecer separadamente. Um processo de ensino muito bom, ele está ligado a uma compreensão de um processo de aprendizagem. Ou seja, ensino e aprendizagem, eles não se dispensam, eles estão conectados, né? E finalizando, vamos focar nesse objeto, né, da didática, o processo de ensino e aprendizagem. Eu trago 3 perguntinhas. Pode haver ensino sem aprendizagem? Não. Porque o ensino ele vai atuar sobre a aprendizagem. Ou seja, o ensino é a ação criada para orientar a aprendizagem. Então, não pode acontecer ensino sem ter a aprendizagem como resultado. Mas pode haver aprendizagem sem ensino? Aí pode. Eu posso aprender na rua, eu posso aprender em qualquer lugar sem necessariamente alguém estar me ensinando a fazer. Eu posso ser meu auto-professor nesse processo. Agora, a educação sem aprendizagem? Não. Para que eu tenha educação, eu preciso de uma aprendizagem que vai me dar suporte para que essa educação possa acontecer. Né? Então, analisando todos esses pontos como um foco final no nosso processo de ensino e aprendizagem,
Fica então a reflexão, né, de que se eu não abrir a minha mente para uma perspectiva de novas práticas educativas, numa reflexão constante da minha prática docente, eu serei sempre um mero aplicador de fórmulas herdadas da tradição. Muito obrigado.